Olá, olá, queridinhos. Vamos lá fazer uma revisãozinha de tudo que a gente já viu na sala. Primeira coisa que eu vou ressaltar aqui, eu até coloquei como lembrete, é o seguinte, ó. Quando nós temos um número positivo, ele pode tanto aparecer com um sinal na frente, como ele pode aparecer sem esse sinal na frente. Por que que isso acontece? Porque imaginariamente aqui, ó, tem um sinal de mais. Então, quando ele é positivo, ele não precisa dessa obrigatoriedade de possuir o sinal de mais aqui na frente, certo? Caso vocês vejam alguma operação que não tenha o sinal, como é o caso deste número aqui, vocês já vão saber que esse número ele é positivo. Agora, para ser um número negativo, ele precisa lá possuir o sinal de menos, por exemplo, menos 20, menos 30, certo? Agora, se aparecesse só 30, seria positivo. Se aparecesse só 20, seria positivo, ok? Dito isto, vamos prosseguir. Vamos começar aqui com soma e subtração dos números inteiros. Como eu já tinha dito, nós temos que nos atentar principalmente e inicialmente para essas duas regrinhas, ó. Essas duas aqui. Nós temos o quê? Sinais iguais. Como assim quando os sinais forem iguais? Quando nós tivermos, ó, a possibilidade de ser o sinal de mais e mais, ou o sinal de menos e de menos, certo? Eu vou até colocar aqui para deixar fixo. Mais e mais, ou menos e menos, certo? O que é que a gente faz quando aparecer dessa forma? Nós vamos somar, o próprio resumo já está dizendo aqui, ó, a gente vai somar e depois, como é que vai ser esse sinal? A gente vai conservar o sinal da operação. Se for mais e mais, eu vou conservar o sinal de mais. Se for menos e menos, eu vou conservar o sinal de menos, certo? Agora, e quando os sinais forem diferentes? Como assim sinais diferentes? Quando é que eu tenho sinais diferentes? Mais e menos ou menos e mais, certo? Quando isso acontecer, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior número. E esse maior número eu até coloquei entre aspas. Por quê? Porque esse maior número significa do número de maior módulo. Só que esse módulo eu trouxe simplificado para vocês, trazendo assim, de maior número. Porque quando eu falei a vocês maior número, significa que vocês vão excluir, não vão pensar no sinal negativo desse número, vão apenas comparar esses números como se eles fossem positivos. E essa ideia traz aqui a ideia de módulo, certo? Então, para uma linguagem melhor, para que vocês entendam, conserva o sinal do maior número em módulo, certo? Daí eu trouxe aqui alguns exemplos, para ficar mais claro depois da explicação. Nós temos o seguinte aqui, ó. Mais 20 menos 50. Qual é a primeira coisa que eu tenho que observar? Os sinais são iguais ou eles são diferentes? Como eu posso ver aqui, ó, os sinais, eles são diferentes. O que é que eu faço com sinais diferentes? Eu subtraio os números. Lembra que eu falei na sala. Essa subtração vai ser do maior número para o menor, como a gente aprendeu lá desde o Fundamental 1. Tá certo? Então, é como se eu preciso pensar nessa operação mentalmente, ó. 50 menos 20. Isso vai me dar quanto? 30, não é isso? Aí, agora eu vou precisar definir o sinal. Como é que eu defino o sinal quando os sinais são diferentes? Eu vou conservar o sinal do maior número. Vamos esquecer o sinal negativo aqui. Então, eu vou pensar em 20 e em 50. Qual seria o meu maior número? O 50, não é isso? Qual é o sinal dele? Menos. Então, é o menos que vai entrar aqui em jogo. Agora, a próxima. Qual é a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção, que perceber? Os sinais. Esses sinais, eles são o quê, ó? Eles são diferentes. Então, se os sinais são diferentes, eu vou precisar fazer o quê? Subtrair. Lembra que é sempre uma subtração do maior para o menor. Eu preciso pensar mentalmente nessa operação, que ela não vai estar escrita assim, tá certo? Então, ó, 100 menos 30 vai me dar o quê? 70. Agora, eu preciso definir o sinal. Qual vai ser esse sinal? Vamos lá para a regrinha. Sinais diferentes. Subtraio e conservo o sinal do maior número. Lembra que a gente vai esquecer o sinal, vai focar só no número como se ambos fossem positivos. Esquece o sinal negativo, pensa só nos números positivos. Quem é maior, 30 ou 100?
O 100 é maior, não é isso? Então, qual é o sinal dele? Mais. Então, aqui, ó, mais 70. Agora, o próximo, 80 menos 200. Tem um detalhezinho aqui. Vou dar um tempinho para ver se vocês lembram. Os sinais, eles são o quê? Eles são diferentes, não é mesmo? Aí alguém vai dizer, tia, mas o 80 está sem o sinal. Lembra no início do vídeo quando eu expliquei? Quando não tem o sinal, significa que é o quê? Positivo, certo? Para facilitar, caso vocês queiram colocar o sinal aqui, vocês podem, tá certo? Mais 80 menos 200. Mais uma vez, sinais diferentes. O que é que a gente faz com sinais diferentes? Subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, subtração. Lembra que a subtração é sempre do maior para o menor. 200 menos 80 vai nos dar o quê? 120. Agora, eu preciso definir o meu sinal. Esquece o sinal negativo. Qual seria o maior número? 80 ou 200? O maior número é o 200, não é isso? E qual é o sinal dele? Negativo. Então, aqui nós teremos o sinal negativo. Agora, aqui na próxima operação, lembra, presta atenção primeiro nos sinais. Eles são iguais ou são diferentes? São iguais. Se são iguais, eu vou precisar fazer o quê? Somar. Vou somar os números, ó. 70 mais 50 me dá quanto? Vou precisar pensar mentalmente nesta operação, como eu já havia dito anteriormente. Vai me dar 120. E aí, o sinal, como é que funciona quando os sinais são iguais? Soma e conserva o sinal da operação. Se for mais, eu conservo o sinal de mais. Nesse caso, nós temos o menos e o menos. Então, eu vou conservar o sinal de menos. Agora aqui, novamente, o 80 não aparece o sinal, mas imaginariamente ele é o quê? Mais. Então, eu tenho 80 mais 20, vai me dar quanto? 100. E eu posso deixar dessa forma? Pode, sim, com certeza. No início da aula eu não falei, quando não tem o sinal, imaginariamente ele é positivo. Mas, se vocês quiserem, pode adicionar aqui o sinalzinho tranquilamente, sem problema algum. Último exemplo desse aqui. Os sinais são o quê, ó? Diferentes. Quando os sinais são diferentes, eu vou precisar fazer o quê? Subtrai e conserva o sinal do maior número. Lembra, subtrai do maior para o menor. 30 menos 10 vai dar quanto? 20. E agora eu vou precisar definir o sinal. Qual é o maior número? Sem o sinal, excluindo o sinal. É 30 ou é 10? O maior número é o 30, não é isso? Qual é o sinal dele? Negativo. Então, a minha resposta vai assumir o sinal negativo, certo? Por conta do 30, que é maior do que o 10. Agora, nós vamos para o jogo do sinal. O que é jogo de sinal? Nada mais é do que a multiplicação dos sinais. E eu coloquei aqui, ó, bem detalhado. Aplica-se quando temos um sinal fora e um dentro do parênteses, tá certo? Como nesses exemplos aqui, ó. Um fora e um dentro do parênteses. Um fora e um dentro. E por aí vai. Nós temos mais uma vez a regrinha, que não é tão distinta da regrinha anterior. Ó, sinais iguais. Eu vou colocar o sinal de mais. Sinais diferentes, eu vou colocar o sinal de menos. Observa, atenta, que aqui nós não estamos falando de soma e subtração, mas sim de sinal de mais e de sinal de menos. Vamos lá para os exemplos práticos, que vai ficar mais claro para vocês. Como aqui, ó, nós não temos um sinal no início do parênteses, antes do parênteses, melhor dizendo, fora dele, basta que nós tiremos este número aqui de dentro do parêntese, tranquilamente. Eu posso escrever 23. E agora aqui eu vou precisar fazer o jogo de sinal. Por quê? Porque eu tenho um sinal fora e tenho um sinal dentro do meu parêntese. Então, eu vou lá, ó. Mais vezes menos, sinais diferentes. Olha a regrinha em cima. Sinais diferentes, menos. Então, ó, menos, e coloco 24. 23 menos 24. Aí, vai entrar a regrinha de cima que nós vimos aqui, ó. Por isso que é preciso ter em mente essas duas regras acima, tá certo? Sinais diferentes, ó. Aqui não tem o sinal na frente do 23, aqui, mas imaginariamente é mais. Sinais diferentes,
Eu subtraio, conservo o sinal do maior número. 24 menos 23 vai dar 1, conservando o sinal do maior número, que é 24 menos, tá? Aqui, novamente, não tem um sinal antes desse parênteses, fora dele, então eu posso simplesmente repetir o 50, tá certo? Como aqui nós temos um sinal fora dentro do parênteses, vou precisar aplicar o jogo de sinal, ó. Vezes menos, multiplicação de sinais iguais dá o quê? Mais, ó. Então, ó, menos vezes menos, mais 50 mais 70 vai me dar quanto? 120 positivo, que eu posso escrever sem o sinal de mais tranquilamente, tá certo? Agora aqui, ó, vou tirar primeiro o menos 21 de fora do parêntese, porque não existe nenhum sinal fora dele. E aqui vou aplicar o jogo de sinal, porque existe um sinal fora e um dentro do parênteses, tá? Aí, menos vezes menos vai dar o quê? Mais. Multiplicação de sinais iguais, mais, tá certo? Mais e põe o número, que é 10. Daí, eu vou fazer o que agora? Soma e subtração de números inteiros. Sinais são o quê? Esses sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, eu subtraio os números do maior para o menor. 21 menos 10 vai me dar quanto? 11. Qual é o maior número? Em módulo, tá certo? Não é o meu 21? Qual é o sinal dele? Menos. Então, é isso que eu vou aplicar. Menos 11. E agora? Tia, esse 20 não está como sinal. Mas você vai fazer o seguinte, você já sabe no início da aula que eu expliquei que quando não tem um sinal ele é positivo. E como não tem nada aqui fora do parênteses, você vai colocar 20, certo? E aí fazer o jogo de sinal aqui, porque eu tenho o quê? Um sinal dentro e um fora do parênteses. Tá vendo que o sinal tá pertinho do parênteses? Menos vezes mais vai ficar o quê? Menos. E coloco o 8. Multiplicação de sinais diferentes, menos, certo? E agora eu respondo tranquilamente. 20 menos 8, vejam só, soma e subtração de sinais diferentes, ó. Eu vou subtrair e conservar o sinal do maior número. E tá bem semelhante ao que vocês já haviam aprendido anteriormente. 20 menos 8 eu já sei que vai me dar 12. Prosseguindo, nós temos o seguinte agora. Esse menos 40, o que é que eu vou fazer com ele? Tirar de dentro do parênteses. Menos 40. Aqui eu já sei que tem um jogo de sinal, não é isso? Multiplicação de sinais diferentes me dá o quê? Menos. Menos vezes mais, menos. E repito o número, que é o 30. Aí agora eu vou para a regrinha inicial. Soma e subtração de sinais o quê? Iguais. O que é que eu faço? Conservo o sinal da operação e somo os números. 40 mais 30 vai me dar 70. E conservo o sinal. Qual é o sinal? Menos. Então, eu simplesmente vou colocar aqui, ó, menos 70, certo? E agora, novamente, ó, aqui na frente não tem um sinal, mas a gente já sabe que esse sinal, ele é positivo e que eu posso tirar esse 20 de dentro do parênteses. 20 mais... E agora, ó, o 70, e ele não tem sinal, mas vocês já sabem que imaginariamente esse sinal é positivo. Multiplicação de sinal, porque eu tenho um sinal fora e um dentro do parênteses. Mais vezes mais, multiplicação de sinais iguais. Eu já até coloquei aqui. Multiplicação de sinais iguais vai me dar mais. E aí, eu vou colocar o número. 20 mais 70 vai me dar 90. Então, foi isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido melhor o que vocês haviam ficado com dúvida. E é isso. Beijos e tchau, tchau.